Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa, que é o BH Todo Dia, aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. E deixa eu te fazer uma provocação. Você que está nos acompanhando no YouTube, entre no chat e converse conosco, interaja conosco, a partir do que os nossos convidados colocaram. E hoje vai ter mais surpresa ainda dentro do programa. Você vai saber daqui a pouco, essa surpresa tem a ver, sabe com quem? Com Michael Jackson. Se tudo der certo, vai ter ainda essa surpresa. Muita coisa acontecendo no programa de hoje. E aí você vai lá, né? YouTube, canal Viver Brasil, nós temos o chat, você se apresenta, diz o seu nome e faz a sua pergunta, a sua consideração, a sua dúvida para o Conselho Jedi, por exemplo. Fique à vontade para participar com a gente, combinado? Então vai lá no YouTube. Não se esqueça de se identificar, isso é muito importante para a gente. E agora sim, né, a gente vai revelar aqui em primeira mão, com a permissão do Conselho Jedi, o nosso querido Renato Parisi, que é, né, jornalista, já esteve conosco em outras oportunidades, falando muito de carro. Ele tem um blog muito importante, de 0 a 100. O Parisi é um cara, um parceiro nosso. E aí, ele também, né, faz parte do Conselho Jedi. Tudo bem, Parisi? Obrigado, Tudo bem, viu? Obrigado. Agora eu posso falar com uma voz normal em português. Sim. Com a respiração normal. Estava um pouco ofegante agora. Como é que você consegue? Não é? Os nossos convidados estavam ali, né, aterrorizados. A Mônica, que é atleta, estava com falta de ar. Não é? O Carlos, que é arquiteto, quer saber se vai caber nessa roupa aí, não é? Porque ele quer saber se funciona, se é de verdade. 2 metros de altura para caber na roupa. Faz parte disso. Vamos arrumar uma perna de pau, é melhor. Mas muito bom. Obrigado, viu, Renato? Eu agradeço o convite, a oportunidade mais uma vez de estar aqui, é sempre um prazer. Ainda mais falando do Conselho Jedi de Minas Gerais, que muita gente acha que é uma coisa simples, mas existe há 23 anos. Uau! Completou agora esse mês de agosto. Parabéns! E eu sou uma das pessoas que apoia um dos projetos. O Conselho tem vários projetos, entre eles o Jedi Solidário. Ah, que barato! Que é um dos projetos que eu mais gosto. Tem projeto de se aprender a lutar com sabres, coreografias. Sim. Tem um outro projeto que deu origem ao Unidos da Estrela da Morte, Bloco de Carnaval. Ah, não acredito. Bloco de Carnaval. Aqui de BH. Que barato. Que vai na floresta de Endor, que essa é a floresta que um dos lugares que o Darth Vader gosta. Não tanto, mas gosta. Considerando o filme. Que barato. Então, são vários projetos no Conselho. Sim, são mais de 20 projetos. E o Jedi Solidário, que é um dos motivos de estar aqui hoje, porque a gente está ajudando a CAP. Então é um privilégio poder fazer isso. Muito bom. Antes da gente entrar na CAP, eu quero que você fale pra gente. Conselho Jedi, qualquer pessoa pode entrar? Basta ser fã ou não? Como é que funciona, hein, Renato? O Conselho nasceu há 23 anos, como eu disse. Nesse mês de agosto completou 23. Nasceu como um grupo de fãs que se uniu para criar um fã-clube, basicamente. Só que ele expandiu de uma forma muito interessante. O de Minas Gerais é um dos mais tradicionais, tem bases avançadas em Juiz de Fora. O nome é esse mesmo? Lugares, bases avançadas. A gente faz ações que a gente brinca que são as invasões, mas sempre no bom sentido. Claro, né? claro. Então, e qualquer pessoa pode, se gosta da série, gosta de conversar, a gente fala muito pelas mídias sociais, até por fórum, por e-mails a gente ainda fala. É só entrar no conselhojedaminas.com.br e fazer a inscrição. Legal demais. Eu sou ainda... Usando Star Wars como exemplo, ainda não atingi o ranking de Master. Isso tem uma questão do filme, Sim. quem vai entender. Ainda sou um cavaleiro Jedi, embora do Dark Side. Né? Muito bom. O grande cavaleiro e o cavaleiro ajudando a causa social. Agora eu quero saber um pouco que história é essa, né? O que é a CAP, hein, Mônica? Então, Elis, a CAP é uma casa de acolhida, Casa de Acolhida Padre Eustáquio. Surgiu através do sonho do nosso idealizador e presidente, o senhor José Marcílio. Ele teve um sonho com o Padre Eustáquio, por isso do nome. Olha só. E no sonho o Padre Eustáquio pedia que ele cuidasse de crianças com câncer. Assim, José Marcílio, ele tem infinitas qualidades, mas eu falo que tem uma que para mim sobressai, que é a coragem, né? Porque eu penso assim, para colocar um sonho em prática, um sonho dessa amplitude, tem que ter muita coragem, porque é um sonho que você não tem como voltar atrás. Sim, sim, é um compromisso, né? Assumido com a sociedade. É um compromisso com a sociedade. E tem muito tempo esse sonho? Sim, a CAP vai fazer 9 anos agora. Muito tempo, assim, para uma instituição ainda novinha, sim, né? Sim. Mas, assim, vai fazer 9 anos em dezembro. Mas ela já vem, a CAP já vem se destacando pelas ações que tem realizado, né, pelo benefício às crianças que estão em tratamento. Inicialmente começou apenas com crianças com câncer,
Só que, não sei se vocês sabem, mas Belo Horizonte ela é referência também no tratamento de cardiopatia e nefrologia. Então, foi através de um pedido da Santa Casa que nós levamos uma equipe técnica lá na CAP, eles avaliaram a questão da estrutura física, da questão da estrutura de atendimentos, né, do acolhimento da equipe de profissionais. Perfeito. Depois que essa equipe técnica aprovou, nós levamos ao conselho da CAP e aí nós ampliamos o acolhimento. Então, hoje a CAP acolhe crianças e adolescentes com câncer e outras doenças não infecciosas, para poder atender essa demanda de crianças e famílias que vêm aí de todo o Brasil, mas a maioria dos nossos acolhidos são do interior de Minas Gerais. Muito bom. Mônica, vamos fazer o seguinte, nós temos algumas fotos, né, dos atendimentos e eu queria que você comentasse ótimo. Para a gente conhecer um pouco mais do projeto. Sim. Então vamos lá. Isso é lá na CAP? Isso é na CAP. Nós temos uma equipe multidisciplinar, né, Claro. porque ela é essencial para... A gente não faz o tratamento, mas a gente dá esse suporte para que o tratamento ele tenha maior efetividade, seja mais rápido, evite da criança ficar maior tempo no hospital. Aquela foto era da nossa fisioterapeuta, que faz o acompanhamento 2 vezes por semana, tá? Esses profissionais, eles são voluntários? Não, eles têm, não. Então nós vocês temos, têm que recolher. no caso da fisioterapeuta e a fonoaudióloga, são profissionais contratados. Então aumenta a despesa ainda mais na CAP. Né? Porque não, assim, a gente tem sim um grupo de voluntários que nos ajudam muito, mas tem coisas que não dá para ser voluntário, porque você tem que ter continuidade, né? Tem que ter um profissionalismo, né, maior, dedicação. Então tem que ter uma maior. dedicação maior. Perfeito. Também mostrou ali a nossa escola, né, uma sala de aula ali, que é uma parceria super interessante com a Prefeitura de Belo Horizonte, né, onde a gente consegue levar aos nossos acolhidos uma educação reconhecida pelo MEC. Eles fazem trabalhos, eles fazem provas, eles passam de ano. Ótimo. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com o nosso lema. O nosso lema é o que vale a vida e a gente procura sempre mostrar lá dentro da CAP que nós estamos vivos, né? Claro. Então, a gente tem que aproveitar a cada momento. E vivos aí com a nossa dignidade, né? assistente social... a gente tem uma preocupação, porque às vezes a família se depara com câncer, mas nem ele passa a ser, muitas das vezes, o menor dos problemas, porque ele gera aí um fator social muito grande. A gente não tem ideia, né? Então, assim, principalmente para as famílias que vêm de fora, como você disse, Belo Horizonte é uma cidade grande. E aí as pessoas às vezes vêm com o intuito de só fazer uma consulta e aí se deparam com o diagnóstico do câncer, que infelizmente ainda tem aquele tabu de vincular ao óbito, que não é uma verdade. Preconceito, né? muito forte, né? Tem muita gente, inclusive, que não fala câncer, aquela doença, né? Isso mesmo. Mas que, inclusive, a gente tem que mudar isso, porque o câncer tem cura e a gente, assim, não tem vínculo, não tem isso, não é sinônimo de óbito. Opa, o que é isso aí? Isso é porque a CAP tem várias ações vinculadas a empresas, né? Aí, no caso, a nossa equipe lá da Endorfina, que eles vestem muito a camisa da CAP, então a gente faz ações solidárias também voltadas para a questão da saúde. Então a gente, por exemplo, teve um atleta solidário, aí eles estão todos com o ticket do Big Mac, porque só na Endorfina, através deles, a CAP conseguiu vender 800 tickets antecipados. Muito bom. Então essa foto aí eu quis colocar para mostrar que a CAP ela vai muito além. A logo da CAP na camisa. Então, a CAP vai muito além daquela estrutura física que está lá dentro. Espera aí que tem um negócio aqui importante, um dado importante. Você já está vendendo no McDonald's também, não está, Renato? Eu fiz uma campanha, eu mesmo, nesses últimos 2 dias, e hoje fiz uma transferência para a CAP para ir lá amanhã. Vendi 31 Big Mac. 31, tá vendo? Uma pessoa só. Né? Veja como as pessoas querem ajudar, mas às vezes a gente não sabe como, não é? Sim. Então por isso a divulgação é importante, né, Mônica? Sim, e assim, um ticket comprar já vai estar ajudando, né? Sim. Então a gente tem assim, é muito importante, eu vejo igual esse ano, muitas empresas participaram, sabe?
Então, tem empresa que presenteou os funcionários, tem empresa que fez sorteio entre os funcionários, né? Quanto custa um ticket? R$18. R$18. E ele pode ser trocado por um Big Mac no dia da campanha, que no caso é sábado, né, dia 27, em qualquer restaurante McDonald's do Brasil. E quem não gosta, compra para ajudar e passa para frente. Aí eu queria te falar, olha que bacana também que acontece. Muitas pessoas não gostam, né? E assim, querem ajudar o projeto, mas falam, eu não quero Big Mac. E aí a gente tem uma relação de instituições que são cadastradas, e aí a gente consegue fazer um dia ainda mais especial. Por quê? Esses tickets que são doados, a gente doa para essas instituições. Então a gente atende abrigos, orfanatos. Ótimo. E a gente, moradores de rua, então que assim, tem uma série de causas que são atendidas, e assim, eu até arrepio aqui só de falar, porque é tão emocionante, que as pessoas não têm ideia. Assim, eu tenho certeza que quem participa de um Mac Dia Feliz, nunca mais deixa de participar. Muito bom. Mônica, você falou de um detalhe importante, sobre a questão das pessoas que estão nas ruas, né? Pessoas em situação de rua. E aí, Carlos, eu queria entrar um pouco com você. Eu queria voltar. Você lançou o livro a primeira vez, foi em 1999. Né? De 99 para cá, né, a gente tem aí, principalmente nos últimos anos, um aumento dessa população de rua. Essas pessoas estão ocupando os espaços vazios, entre aspas. É possível, né, em termos, digamos assim, até de política pública, pensando em paisagismo, urbanismo também, né, de termos esses espaços bem organizados, assim, seria dar um pouco mais de dignidade para essas pessoas que estão nas ruas? O que você pensa disso, assim? Bom, talvez esses lugares que eu chamei aqui de inóspitos, assim, ou de repulsivos, né? Como, por exemplo, esses viadutos, ou, enfim, todas essas áreas que são evitadas por todo mundo, talvez eles podem ser uma espécie de terra barata para se pensar em uma especulação de novas densidades que podem ser, por exemplo, construções como abrigos para o sem-teto, né? Tô só divagando aqui. Claro, mas é importante isso, por causa dessa demanda da CAP aqui também. Sim, né? Sim. Mas porque na verdade, é como se fosse uma espécie de terra especulativa, uma terra barata, que a princípio não teria qualquer custo, que poderia ser uma espécie de solo criado, né, de um terreno, a princípio, não terreno, que são esses lugares que eu citei aqui. Eles não têm dono esses lugares, né? É do poder público? Geralmente são. A iniciativa privada não vai ter interesse, alguém não vai querer comprar. Depende. O primeiro que eu disse aqui, que foi a mineração, claro que é privada, não é pública, né? Bem. Mas esses dos viadutos que você falou? São com certeza públicos, né? Como eu disse, teve até uma iniciativa da prefeitura e de outras cidades do Brasil também, e algumas têm realmente bom uso desses espaços debaixo dos viadutos, mas não precisa ser também os espaços sob os viadutos. Estou só querendo dizer com isso que existe uma espécie de uma reserva inaudita, pouco percebida, potencialmente útil para a cidade, que são esses locais, e que numa situação feita essa de emergencial, pode ser um recurso para se baratear, na verdade, um uso permanente de lote sem custo, de terreno, na verdade, que seria uma espécie de terreno gratuito, cedido numa situação feita essa. Quer dizer, nesse caso, estou só divagando aqui mais uma vez, Sim. O poder público poderia, na verdade, incentivar ou dar alguns tipos de licenças pouco percebidas como admissíveis pelo plano diretor da cidade, porque, na verdade, se trata de uma questão social. Perfeito. E de uma ativação de áreas abandonadas da cidade. Isso, por exemplo, poderia ser uma consequência dessa... Sim. O que você acha disso, Mônica? Eu acho super interessante. É uma divagação muito concreta. Até me chamou muito a atenção, né, no primeiro bloco, quando ele falou dos viadutos. Eu pensei assim, gente, eu nunca imaginava que seria um ponto... a ser ocupado com dignidade. E até mesmo de ser um dos pontos a ser visualizado assim com esse diferencial, né? Com essa prioridade que ele deu. Mas eu realmente assim foi surpreendente para mim. E fazer algo bonito, né, Carlos? Não é também, né? É possível, né? Aliás, deixar a cidade inclusive
mais bonita, né? Nós estamos vendo o projeto Cura. Com uma poluição visual reduzida, né? O projeto Cura, que é um projeto das empenas, né, espalhadas pela cidade, como que ficou bonito o centro da cidade, né? Deu uma renovada no centro. O Cura tem a ver com essa ideia, mas não é espaço, é plano. Digamos que o Cura tem a mesma, não deixa de ser um pouco do mesmo pensamento, mas só que aplicado à superfície e não ao espaço. Mas digamos que tem uma sintonia entre essas coisas, sim. Renato, vamos entrar um pouco nisso. Sei que você é um jornalista que fica curioso com isso, tem essa sensibilidade também. Não é que a gente podia ocupar melhor esses espaços eu sou vazios? sempre a favor de ocupar esses espaços de uma maneira interessante e preferencialmente com algo social e cultural. Ah, boa. Porque a cultura é algo que, nesses últimos anos, infelizmente, foi sendo esculachada por uns, enfraquecendo, mas ela gera tanto para as pessoas. Eu falo isso vestido de Darth Vader, que é cultura, pensando né? em Star Wars. Isso é literatura, a cultura cinema. Teatral, cultura do cinema, cultura musical. Literatura é uma coisa muito ampla. E acho que todo mundo tem a ganhar com isso. Né? Imagina bibliotecas, né? Ali, não é? Outro dia a gente percebia o que era geloteca. Eu conheci esse projeto, que são geladeiras antigas, né? E moradores, né? Pessoas se organizaram e deixam livros e deixam na praça pública, deixam na rua e por aí vai. Você vai lá e tira e todo mundo devolve. Ninguém rouba o livro, né? Então, é boa essa sua questão da cultura, que tem a ver com como foi feita a ocupação dali debaixo do viaduto do Santa Teresa, ali daquela região do Baixo Centro. A turma da cultura ocupou ali, né? Você vê o teatro está ali, né? O bloco de carnaval, né? Para estimular, né? Porque a gente não tem muito esse hábito, né? Por exemplo, porque até mesmo por falta de opção. Então, a gente poder apresentar para essas pessoas que têm uma maior dificuldade de chegar até ter acesso, né? Abre muitas portas, né? Isso é muito interessante, inclusive, na recuperação da saúde dessas crianças, por exemplo, né? Até dessas mesmo famílias. Eu penso com relação à autoestima, né? É uma outra Eu vi atividades realidade, artísticas ali entre dos meninos, sim. né? Vocês têm isso lá na CAP? Então, a pandemia nos atrapalhou um pouquinho com essa relação da questão dos voluntários, porque a gente teve um receio muito grande por causa da baixa imunidade deles. Sim. Então, a gente retornou agora com as atividades voluntárias, se eu não me engano, aí deve ter presenciais, né? Se eu não me engano, deve ter aí uns 4 meses, porque a gente estava bem receoso, sabe? Eu estava até comentando com o Carlos ali antes da gente começar, a gente tem alguns espaços que são, assim, que eles amam, que é a brinquedoteca, que é o playground, que estavam todos fechados. Por quê? Porque um vai lá, põe a mão, a questão de higienização fica mais difícil, então a gente está retomando com tudo agora. E isso prejudicou muito, essa questão aí da gente poder oferecer a eles Então estava sendo tudo de forma virtual, né? Que a gente até conseguiu fazer assim, de uma forma interessante, que nós criamos gincana, sabe? Para manter o vínculo, né? E aí era bem bacana, assim, porque às vezes eles não estavam presentes, né? Mas mesmo na cidade, e aí a gente fazia gincanas, aí no final das gincanas, e a gente usava temas que são interessantes para eles, e dentre esses temas, inclusive as regras da instituição, porque tem que ter regra, vem gente, né, de tudo quanto é lugar, é muita convivência. E aí a gente usava essa gincana para poder ensinar mesmo, né? Às vezes alguma coisa também relacionada à questão da nutrição, que é importantíssimo, né? Para poder ter um resultado positivo e mais rápido na questão do tratamento. Então, assim, foi uma gincana que ela foi divertida, ela foi educativa e ao final a gente premiava. Olha só, então, assim, teve o maior prêmio foi uma bicicleta. E assim, vocês não têm noção do tanto que foi gratificante, sabe? Então, a pandemia nos trouxe essa perda, mas ao mesmo tempo a gente, né? A gente se virou. Isso mesmo, o ser humano e aí teve assim. Os ganhos também, né? Claro. Né? Mas a gente tem artesanatos, tem a gente é louco para ter, inclusive, né? Quem sabe tem alguém nos ouvindo aí, a questão da música, né, gente? A música, eu acho que ela é, assim, para qualquer momento, é um momento de dor, de alegria. Só que a gente tem a questão, assim, da rotatividade, que é muito grande, então teria que ser coisas, assim,
mais pontuais, né? Mas a Sim. gente trabalhar isso, eu acho que é... Então a gente tem, mas agora a gente está retomando aí para poder ampliar nesse sentido, porque faz toda a diferença. Você falou de música e agora eu quero conferir aqui a Orquestra Jedi. Que história é essa? Vamos conferir aí. Solta, maestro. Usou os Stormtroopers ali para tirar o maestro. Tirou o maestro, ótimo. Resolvi rever a orquestra. Gostou da ideia demais, hein? Que barato. Isso foi no Cine Teatro Brasil Valorec, com uns 20 dias mais ou menos. Parabéns. E aí sim eu dei autorização, eles começam a trilha sonora mais marcante do cinema, sem dúvida. Muito E eu boa, uma Renato. loucura ali na lateral. E aí tem mais, esse é o lado sombrio da força, Isso. e o outro lado está ao lado da luz, né? Os Você- Jedi estão do outro lado, a escória Jedi, como a gente brinca pelo lado sombrio, né? E foi legal demais, você falou comigo, Elias, lado sombrio, né? Vamos usar essa palavra que é mais adequada, né? Exatamente. Muito bom. Legal demais. E aí vai embora, né? Isso, pois não. É super interessante porque esse concerto foi basicamente uma homenagem a John Williams, que é um dos maiores Compositores de trilha para compositores, cinema, sim. né? E aí abre com Harry Potter, com 4 músicas, depois a lista de Schindler, Jurassic Park, Boa. tocou o tema do ET, que foi assim sensacional, o Indiana Jones, que é marcante. A gente fica no camarote, né? Na parte de só cima, o Conselho curtindo, Jedi né? todo sentado, já todo mundo vestido. Vestido? Se alguém olha pra mim na hora do Indiana Jones, eu tô quase pulando lá embaixo, de tanto que mexe comigo. E aí toca, quando vai tocar Star Wars, a gente faz uma interação. E o mais legal, a gente fica até a última pessoa sair do teatro, Sim. tirando foto com todo mundo, Todo mundo. especialmente com as crianças, que para mim é o mais legal de fazer. É, mas as crianças grandes gostam também. Aqui Também. todo mundo da produção, foi uma disputa enorme e por aí vai. Muito bom. Deixa eu aproveitar, já que a gente falou de cinema e de imagem, eu queria falar um pouco de fotografia. E aí tem a ver contigo, Carlos, né? Porque o seu livro traz, inclusive, algo que me tocou muito, que são fotos dos lambi-lambi no Parque Municipal, que tem a ver com a história da minha família, né? Aham. Fotografia. Bom, esse livro, ele usa fotografia, ele é como se fossem 2 ensaios paralelos assim. Tem um ensaio escrito, na verdade, que digamos que é a estrutura assim do livro, mas tem os ensaios fotográficos que correm em paralelo assim ao texto. Só que ele nessa versão original de 99, meio que na época eu devo ter dado tipo, sei lá, 4 vezes mais ao designer gráfico que fez essa primeira edição. 4 vezes mais as imagens que ele realmente utilizou na primeira edição. Dessa vez agora a gente partiu do mesmo bloco, das mesmas imagens, do pacote original, na verdade, que foi entregue ao primeiro designer. Então o resultado em termos de curadoria de imagens é muito diferente. Todas as imagens contemporâneas que estão aqui são dos anos 90. Ele é um livro pensado nos anos 90, ele foi relançado porque eu acredito, principalmente que os projetos, as propostas para a cidade continuam muito atuais, assim, muito pertinentes, e talvez até mais pertinentes hoje do que naquela época. E ao mesmo tempo, essas imagens agora elas têm uma certa autonomia fotográfica, como imagem, como ensaio fotográfico, que a primeira edição não tinha. Talvez a primeira edição tenha embaralhado um pouco a questão do design, que foi meio que solapado sobre as imagens, texto, imagem, etc. Sim. Foi uma espécie de uma sobreposição que era muito comum nos anos 90. Uhum. Esse design, na verdade, é muito diferente e de certa maneira, é um outro livro, porque ele é uma outra seleção de imagens em cima do mesmo material dos anos 90. Então ele é basicamente imagem de arquivo, que naturalmente não são minhas, desde o século XIX, e essas imagens que são
percepções da cidade que são ilustrações do texto, dos ensaios escritos, dos vários capítulos do livro. Você tem uma atenção especial pelo fotógrafo também, né? Esse personagem, esse ator que olha para a cidade, que registra a cidade, não é? Sim, até o livro começa falando sobre uma relação, falando em fotografia, sobre uma relação entre fotografia e urbanismo no começo da cidade, na inauguração da cidade, na época do Arão Reis? 1997. Sim, o livro começa falando que os fotógrafos, é uma observação um pouco irônica assim, sobre o começo da cidade, mas ela diz o seguinte: os fotógrafos contratados pela comissão construtora, sim, no final do século, os oficiais, eles não tinham muito o que fotografar na cidade, porque a cidade ainda estava no seu início. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham que passar fotografar, estavam sendo pagos, né? Pagos e por um serviço público que queria, evidentemente, dizer para todo mundo que a cidade era uma maravilha, que era uma cidade, enfim, era um novo modelo de cidade, né? Etc. Era, na época, uma oposição àquela cidade barroca de Ouro Preto, né? Era um urbanismo neoclássico, na época, em oposição àquela cidade colonial da antiga capital, que era Ouro Preto, né? Então, na verdade, o livro, ao invés de mostrar muitas essas fotos da cidade, da beleza da cidade do início do século XX, ele mostra mais essas fotos que não mostram quase que cidade alguma. Né? Eu já vi essas fotos. São vazios, né? São, na verdade, foi uma busca em arquivos que falam sobre aquela outra cidade que geralmente não são publicadas nos livros de história da cidade. Então, essa coisa do vazio que continua ao longo do livro inteiro e chega finalmente até esse vazio que está atrás da CA aqui, atrás do nosso painel. Enfim, foi fotografado também. Ele começa dizendo sobre um certo lado artístico perverso inconsciente dos fotógrafos contratados pela comissão construtora para fotografar uma cidade que não existia. Muito boa essa ironia. Sim. Perfeito. E aí tá registrado, né? Muito bom. E tem umas fotos do Parque Municipal, essas fotos são uma das poucas fotos contemporâneas que não são minhas, que é de uma amiga minha, Márcia Brandão, e que ela fez esses ensaios com pessoas quaisquer que estavam passando pelo parque, e que tem a ver com aquele momento da discussão do livro, que ele começa falando sobre o que era a cidade do Arão Reis, a cidade dentro da Contorno, que é chamado de capítulo urbana. Logo depois vem um ensaio sobre a cidade contemporânea que se chama suburbana, que é tudo, na verdade, suburbana, que é tudo que está fora da Contorno e que, evidentemente, é a cidade de hoje, né? Isso. A área da Contorno é uma área quase que desprezível dentro da mancha urbana da cidade. Então, quando ele começa a falar sobre a cidade real, vem várias fotos, na verdade, inclusive esse ensaio no Parque Municipal. Muito bom. Legal demais, viu? Estamos curiosos por esse livro. Não, eu já estou aqui. Você está folheando ele. Quer saber onde que a gente compra, como Isso, que faz, muito porque bom. olha aqui minha pampulha, como diz o Carlos. Maravilhosa. Segura para o último bloco. O último bloco nós vamos dar o contato de todo mundo que está aqui. Nossa, tá dando vamos chamar. Hein? Muito bom. Gente, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do nosso programa de hoje, especial, trazendo um pouco da nossa história de Belo Horizonte, que é a história que bate com várias grandes cidades. Onde você estiver, provavelmente sua cidade também tem esses vazios, mas é interessante a visão que o Carlos nos traz. E também conhecemos um pouco mais do Jedi, né, do Conselho Jedi, né, Star Wars, que na verdade faz parte da cultura mundial, né, interessante, e que tem um projeto social. E a gente também conheceu um pouco mais do CAP, ou melhor, da CAP. E a gente volta daqui a pouco no nosso BH Todo Dia. Valeu, maestro!